Bom dia, boa tarde, boa noite, os meus queridos aluninhos. Vamos hoje corrigir a prova do Rio de Janeiro 2016. Essa prova fala sobre a vida escolar das criancinhas. Muito legal. Uma diversidade de textos, uma prova legal de se fazer. Interessante, porque traz bastante cultura, traz reportagem, traz texto, traz tirinha. Então, temos uma diversidade de coisas aqui. Através das provas, a gente aprende um montão, né? E depois tem uma redaçãozinha. O primeiro texto é um texto muito bonito sobre um menino que conversa com um avô sobre a vida, como era na África, né? A situação, era o Inácio, né? Meu tataravô era africano. Então, é um pedacinho do livro que eles colocaram aí. Então, vamos na primeira pergunta. A partir de uma aula de história, Inácio procura o avô para aprender sobre o passado de sua família. Essa atitude mostra que a escola dele leva a conflitos com os mais velhos, ensina os alunos a respeitar as tradições, considera a história a disciplina mais importante, estimula a buscar na vida o que se aprende nos livros. Estimula a buscar na vida o que se aprende nos livros, tá? Segundo o que coloco no texto aqui, o meu amigo lá na escola, antigamente eu vivia fazendo, queria que ganhasse na loteria, tem um monte de gente da sua idade que ainda estuda, sabia? Porque o avô disse que era muito velho para aprender, né? Não tem mais paciência para esse negócio de escola, então tudo que a professora de história ensinasse para o menino, ele ia ensinar para o avô, né? Então, ele estimula a buscar na vida o que se aprende nos livros. É aquela história da prática, né? É a escola da vida. A escola da vida é aquela que nós adquirimos sabedoria através da nossa vivência. Não é só da teoria dos livros. A gente sai para viver, e sai para aprender, e sai para fazer história. Número 2. Na conversa sobre o trabalho nas fazendas de café, o avô explica as razões pelas quais não pensa em voltar a estudar. De acordo com a opinião dele, do avô, os estudos exigem uma perseverança superior às suas forças. Então, ele já estava cansado, olha o que ele coloca lá. Consegue guardar tudo na minha idade, não consigo aprender mais nada. Inácio, eu não dou mais para isso não tenho mais paciência para esse negócio de escola. Então, o que ele diz? Que tem que ter uma perseverança superior às suas forças, quer dizer que ele já está cansado, ele não tem mais o pique que ele tinha, né? Então, questão 3. No texto, Inácio insiste em explicar como sabe as coisas. Minha professora disse, minha professora contou, tudo que a minha professora me ensinar. Ao falar tanto da professora, o que o menino demonstra? Que ele apoia o seu conhecimento na palavra de uma autoridade. Então, se a professora disse, para o Inácio é verdade. Questão 3, letra E. Isso acontece nos dias, né? Na verdade, na realidade. Vocês, como alunos, acreditam piamente no que nós transmitimos, não é? O professor é o reflexo do correto, da sabedoria, né? E não, vocês nunca vão cogitar que vocês estão diante de um professor que não está ensinando. Então, ele apoia o conhecimento na palavra de uma autoridade, que é o professor. Questão 4. Na palavra destacada, consegue guardar tudo nessa cabecinha. O diminutivo inha indica o quê? Cabecinha, Inácio. Você consegue... Será que é porque é uma cabecinha pequenininha? Não. Quando o avô fala para o neto, cabecinha, é afeto, né? Nessa cabeça querida, nesse meu amorzinho, tá? Então, 4, valor afetivo, letra A. 5. Se não há uma pessoa igualzinha a outra, imagine entre as escolas. Veja como a escola da tirinha a seguir é diferente da escola do Inácio. Então, a professora diz assim,
Crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas e... gente, finalmente vou poder contar um monte de história da minha terra. E aí outra menina diz, Guri, e eu lá dos Pampas? E a professora diz, não temos tempo para essas bobagens, Mariana. E Raimundo trata de falar português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. O que é que fica claro aqui? Fica claro que a professora só quer se basear na teoria, que a professora não constrói a criatividade das crianças, que a professora não está interessada em difundir cultura, que a professora não gosta de ilustrar a aula com exemplos da prática da vida. Né? Essa professora aí é nota 0, eu diria. Essa tirinha aqui, ela está fazendo uma crítica, né? A falta de criatividade do professor, o ensino errado, o ensino que não prioriza a prática, o exemplo, a contribuição do aluno, que é tão importante, né? Que as crianças contribuam com seus lindos exemplos de vida para enriquecer toda uma turma. Imagina saber que tem um mineirinho ali e uma gaúcha aqui, e lá atrás um paulista e ali um carioca, e cada um vai falar de uma maneira diferente, e nós vamos aprender a respeitar as diferenças, porque cada estado do Brasil é completamente diferente do outro, e somos um mesmo país, então é uma cultura enorme, né? O professor deve priorizar essa contextualidade, essa multidisciplinaridade, essa multicultura que é uma sala de aula rica em diferenças. Então vamos na número 5, ele pergunta assim, na tira o humor, que na verdade não tem humor, mas é para ter, né? O humor representado no último quadrinho foi alcançado a partir de uma situação de sala de aula em que fica evidente o quê? O desinteresse pelas questões, experiências pessoais, ou seja, a professora só quer seguir o conteúdo e não quer saber da experiência de cada aluninho da sala dela. Seja porque não é obrigatório, seja porque não está no plano do colégio, não importa. A professora não quis, não teve interesse. 6. Vamos aos advérbios. Advérbios, palavrinhas que dão circunstâncias a um verbo. São palavras que se ligam a verbos, a adjetivos ou a outros advérbios e informam circunstâncias de tempo, lugar, afirmação, negação, dúvida, instrumento, companhia, na intensidade. Então, na tirinha tem valor de advérbio qual expressão? Regiões Sul e Sudeste é um substantivo. De minha terra é uma locução adjetiva que está qualificando, de minha terra está qualificando histórias. Tá? Então, locução adjetiva. Essas bobagens é um pronome demonstrativo mais um substantivo. E um monte de história é um substantivo mais uma locução adjetiva. Então, nós temos um advérbio de lugar, locução adverbial de lugar, na página 45. Então, número 6, letra B. Por que é locução adverbial de lugar? Porque ela diz, agora abram os livros, onde? Na página 45. Locução adverbial de lugar é onde eles têm que abrir o livro. 7. Na tirinha e em Meu Avô Tataravô Africano, há tipos de escola com diferentes visões sobre... Na escola com diferentes visões sobre o valor das experiências pessoais dos alunos. Tanto que a seguir vem uma tirinha que mostra exatamente o contrário, né? Então, a questão 7, letra C, ela vem confirmando a questão 5, não é? Ela vem mostrando, dando continuidade à questão 5, ó, são similares. O texto a seguir foi publicado em um jornal. Aqui o autor assume o compromisso de escrever sobre acontecimentos pessoais e lugares com informações objetivas. Nesta notícia, descobrimos um lado triste da educação no Brasil, a falta de escolas.
Então, aqui nós temos notícia, publicado na Folha de São Paulo, que é um jornal. Aqui demonstra que Alagoas, né, é o estado líder em analfabetismo, ou seja, crianças fora da escola, adultos que não tiveram escola e se tornaram seres analfabetos. De cada 100 pessoas com 15 anos ou mais, 22 não sabem ler nem escrever. Imaginem uma pessoa sem saber ler nem escrever, ela não sabe, ela só escuta. Ela não tem compreensão, a compreensão das coisas para ela é limitada, ela não consegue. Essa moça, Maria Cícera, né? Ela só consegue ler, escrever o nome dela, Maria Cícera, porque ela copia do que alguém, acho que uma filha ali, ela não teve condições de estudar, porque o tempo vai passando, a gente tem casa, filhos, né? Eles tinham que aos 5 anos ela perdeu a mãe, aos 10 perdeu o pai, foi morar com uma tia que não deixava ela estudar para cuidar da casa, né? Ela às vezes ia escondido para aula e quando voltava levava uma surra. Então, coitadinha, a gente não pode condenar, né, as pessoas pelos que elas são, nem julgar, a gente não sabe o passado delas, né? Essa moça, ela não conseguiu estudar porque no final coloca ali, né? São pessoas que lutam, essa Rita de Cássia, da Comissão Nacional de Alfabetização, são pessoas que lutam pela educação dos seus filhos, mas não pela própria. É uma realidade, galerinha. Então, número 8. Como se pode observar na matéria da Folha de São Paulo, reportagens ou notícias são textos que apresentam o quê? Tom emocionado? Nem pensar, não é poesia. Frases curtas, emprego de comparações? Não. Frases curtas, sim. Empregos de comparações? Comparar uma notícia fulano com Beltrano? Não. Uso da primeira pessoa e grande extensão? Também não. Numa notícia ninguém vai falar eu. Vocabulário difícil e intenção de convencer? Não. Vocabulário difícil, a notícia não é transmitida para todo tipo de público. Emprego de linguagem clara e informação precisa? Certa resposta. 8E. 9. O problema do analfabetismo vivido por Maria Cícera começou ainda na infância, com a morte dos pais. Além disso, Tota deixou de frequentar a escola por quê? Porque as tarefas de casa se tornaram sua obrigação. Tá gritante, acabei de falar para vocês sobre este pedacinho do texto, né, que mostra que ela não pôde estudar e ainda apanhava. A resignação, o que é resignar-se? Resignar-se é aceitar, não é? É uma característica comum entre adultos como ela que não tiveram acesso à educação formal. Então, a palavra está indicando que as pessoas como Tota estão resignadas. Resignadas são aquelas que aceitam a realidade e não mudam. Elas se resignam a viver assim. Então, elas são o quê? Conformadas, elas se conformam, e pacientes, elas não lutam, elas são pacientes, elas não lutam por uma mudança, certo? Então, a questão 10 é a letra B. Na palavra indeterminado, está suspenso por tempo indeterminado, o elemento in tem o sentido do mesmo elemento na palavra. O que é o elemento in? Elemento in, só que se chama um prefixo de negação, tá? Então, o prefixo in, prefixo é aquilo que se coloca antes do radical de uma palavra. O prefixo in significa não. Então, comum, incomum, pessoal, impessoal, constante, inconstante. Então, o prefixo in é a mesma coisa que o prefixo a, que é também negação, e a mesma coisa que o prefixo des numa palavra. O a, por exemplo, normal, anormal. Esse anormal significa não normal. Alfabetizado, né? Alfabetizado, analfabetizado. Então, estão vendo? O a é negação. Então, aqui diz,
Qual das palavras que também teria o prefixo de negação? Alojados é não lojados? Não. Ressentir, o prefixo re significa dois, certo? Então, ressentir é sentir duas vezes. Afazeres não é prefixo aqui. Improvisa é não provisa? Não. Analfabetismo é não alfabetismo? É isso mesmo. Então, o 11, letra E. Bastava vocês saberem a palavra, não precisava nem saber o que era prefixo nem sufixo. No texto a seguir, o que nós temos? Nós temos também publicado num jornal. O autor tem liberdade para contar coisas pessoais numa linguagem mais informal. Então, ele conta sobre os professores. E ele coloca, durante toda a minha trajetória, nunca vi professores apenas um caminho para ganhar algum conhecimento em matemática, geografia, literatura. Para mim, eles eram muito mais. Professor, para o autor, era o mundo todo sintetizado, resumido em giz, apagador e tutano. Na adolescência, uma professora marcou as lembranças dele. No final, para mim, o professor foi um bálsamo, um salvador das pequenas e grandes angústias de ser de um menino incomum fisicamente na escola. Muito bonito esse texto. Publicado num jornal. Então, numa página de editorial, né? Ele fez um relato, né, da vida dele com a presença dos professores. Muito bacana. Tanto que no final, ele com 16 anos, ele vai na casa de um professor, né, para perguntar sobre uma dúvida existencial de um grande amor. Jairo Marques. Questão 12. O autor lembra que uma professora lhe disse acerca de Drummond: o poeta foi comedor de arroz com feijão igual a todos nós, mas deixou a alma viajar por grandes banquetes. As expressões destacadas foram usadas em sentido figurado. Sentido figurado é aquele que não é o real. É o sentido conotativo, desculpa. O denotativo é o real, o conotativo é o figurado. Então, ele usou o sentido figurado para dizer o quê? Para dizer que o poeta fala de coisas comuns, arroz e feijão, com grandes banquetes, com sensibilidade especial. Então, questão 12, letra D. Tenha paciência, seu tempo vai chegar. Mantenha-se seu sentido original. Aqui, no momento que eu tirar o ponto, eu posso unir com uma conjunção. Tenha paciência, seu tempo vai chegar. Se eu tirar o ponto, qual das frases vai ter a mesma ideia? Tirando o ponto e colocando uma conjunção. Tenha paciência para seu tempo chegar. Será que a ideia é de finalidade? Não. Tenha paciência com seu tempo chegando? Não. Tenha paciência que seu tempo vai chegar. Esse que significa por quê? É ou não é? É essa. Tenha paciência que seu tempo vai chegar. Tenha paciência porque seu tempo vai chegar. Na frase, afinal, eu já tinha. A palavra já foi usada entre aspas para mostrar que na idade adulta, Jairo Marques reconhece que quando mais jovem era um adolescente ansioso. Quer dizer que com 16 anos ele já tinha, afinal eu já tinha 16 anos. Eu já estava pronto, eu já tinha vontade de saber sobre o amor. Então, ele era um adolescente ansioso, 14B. Há vários tipos de escola, não é mesmo? Pior, também há falta delas. Mas todas as que existem, talvez possam ser divididas em dois grandes grupos. Aqui temos um texto do Rubem Braga. Esse texto, Rubem Alves, desculpa, é um texto simplesmente maravilhoso. Já foi usado em outras provas de adultos. É um texto muito bonito sobre as escolas gaiola ou as escolas asas, né? Se a escola prende, aprisiona, ou se a escola ensina a voar. É muito lindo, muito bonito esse texto. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.
Primeira pergunta desse texto. Rubem Alves faz uma comparação entre escolas que são gaiolas e escolas que são asas. Nesse contexto, gaiolas e asas significam o quê? Gaiolas é o quê? A prisão, contenção, e as asas é o quê? O voo, a liberdade. Então, questão 15, letra D. É isso mesmo. 16. Os alunos são comparados a pássaros na passagem. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. Nesse sentido, o texto sugere o quê? Que as escolas criativas levam a voos mais altos. Tá bem claro, né? Questão 16, letra C. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer. Substituindo os sublinhados pelos pronomes, ensinar, dar aos pássaros, dar a eles. Qual é o oblíquo que substitui a eles? É o lhes. Então, o primeiro é dar-lhes. Depois, ensinar o voo. Ensinar o voo é eles. Ele, desculpa. Ensinar o voo é ensinar ele. O oblíquo que substitui ele é o. Então, fica ensinar o. Só que eu não posso usar isso aqui em português, ensinar o. Quando o verbo termina com R, eu corto o L e ponho um L no pronome. Ensiná-lo. E aqui eu tenho uma oxítona terminada em A, acentua. Certo? Oxítona, porque quando eu vou ver se vai acentuar ou não, eu corto isso aqui e vejo como é que ficou por lá. Então, a resposta da 17 está bem fácil, letra A. Quem dribla pronomes, legal, acha essa questão aí bastante legal e babaca. Babaca de fácil, né? No texto seguinte, temos aquela linda letra da música maravilhosa, o caderno do Toquinho, lembram? Sou eu que vou seguir você, do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. É muito bonitinha essa música. Sobre o caderno que vai acompanhar a criança na sua vida escolar. O primeiro caderno até o resto da sua vida escolar. Então, como a escola não é assunto só de livros e jornais, terminamos com uma canção que você provavelmente já ouviu, em que se destaca um eterno companheiro de quem estuda, seu caderno. Quem é que não tem um caderno, não é, galera? É verdade. Então, a questão 18 pergunta: assim como um poema, a letra da música é marcada pela presença de ritmo e de um eu lírico, ou seja, a voz do texto. O eu lírico é a voz do texto, é o sentimento do poeta, é o poeta exaltando aquela emoção que ele está sentindo no poema, na poesia. Na canção Caderno, o eu lírico se dirige a uma interlocutora com a intenção de quê? De lembrá-la da importância de ler? Não. De dizer que estará sempre ao lado dela? Sim. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Sou eu que vou ser seu amigo quando você quiser. Então, não importa se ela se tornar mulher, o caderno vai estar sempre junto com ela. Então, a questão 18, letra B. Despertá-la para a vocação artística, não. Prometer solução para os seus problemas, também não. Ajudá-la com seus amores na vida adulta, nada a ver isso. São bem gritantes os nãos das outras alternativas. Numa das mudanças de fase da vida da menina, quando surgirem seus primeiros raios de mulher, o eu lírico, o poeta, afirma que a vida se abrirá num feroz carrossel. O que faz um carrossel? Gira. O que é o gira? É o movimento. Num feroz, um movimento rapidíssimo de mudanças na vida dessa mulher, não é? Então, vocês têm que fazer sempre a analogia. Um feroz, furioso, carrossel, que gira muito. Furioso no sentido de muito movimento. Nesse contexto da canção, a expressão feroz carrossel significa o quê?
desafios novos diante do mundo. Ou seja, ela vai crescer e ela vai ter desafios. Ela vai ter coisas para provar, para viver, né? Para crescer, para se tornar mulher, para se tornar adulta, para se tornar gente, não é? Através dos desafios. Então, a questão 19, letra D. E, além das variações de tempo, o verbo expressa também modos que representam ações ou acontecimentos. A forma verbal usada no modo subjuntivo está em que alternativo? Lembrando, o modo subjuntivo é aquele que traz hipóteses, probabilidades, desejos. Então, quando eu tiver, se eu tivesse, tomara que eu tenha, eu não tenho ainda. Então, eu fico na condição, na probabilidade, na hipótese, no desejo. Esse é o modo subjuntivo. Qual dos verbos, de quais alternativas estão no modo subjuntivo? Só pode ser a letra A, quando surgirem. Então, já surgiram? Não. Esse é o futuro do subjuntivo. Na letra B, vou, presente, do indicativo, que indica certeza, né? O que está escrito, presente do indicativo. Vou te acompanhar, presente do indicativo, vou te acompanhar nas provas. E você vai rasgar, de novo, uma locução verbal de presente. Então, o único que está no modo subjuntivo, número 20, letra A, quando surgirem. E a redação dessa prova? Vem com uma carta. Vocês já notaram quantas provas vêm com cartas? Essa aqui fala que a carta é uma mensagem manuscrita ou impressa a uma pessoa ou a uma organização para comunicar-lhe algo. Tal mensagem, fechada no envelope, geralmente endereçado e frequentemente selado. Ok. A carta é uma forma de produção textual que existe há muito tempo. Provavelmente desde que o homem percebeu a necessidade de se comunicar à distância. Aquele A não tem acento grave da crase. A certidão de nascimento no Brasil, por exemplo, é uma carta. Aquela que o escrivão Pero Vaz de Caminha enviou ao rei de Portugal, relatando o descobrimento das novas terras. Então, as cartas eram mais comuns antes, agora as cartas foram substituídas por e-mails, a gente não precisa mais mandar pelo correio. Por isso é muito difícil encontrar quem ainda troque correspondências escritas à mão. É mais frequente as pessoas falarem por e-mail. Então, ali eles colocaram um exemplo de carta com um vocativo, primeiro com a data, terminada com ponto final, lembrando sempre que as datas, por extenso, elas têm o topônimo, o lugar, vírgula, o dia, o de mês, de ano e ponto. Então, obrigatório ponto. Aí a gente pula uma linha e vem querido vocativo, querido fulano, prezado ciclano, adorada professora, vírgula. Lembrando sempre que o vocativo tem a vírgula. Aí eu pulo uma linha ou não pulo uma linha, depende de como quiserem fazer. E eu começo a carta, né? No início, saudando a pessoa, entro com o assunto e finalizo, né? No final, chama-se fórmula de cortesia, a maneira como eu termino uma carta. Se é para um amigo, é um beijo, um abraço. Se é para uma pessoa de maior respeito, é respeitosamente. Se é uma pessoa com menos respeito, é atenciosamente. Então, tudo vai depender da pessoa que está ouvindo, que está lendo a minha carta. A ideia dessa carta é: a imagem representa a fotografia da Maria Cícera escrevendo a única coisa que ela sabe, que é o nome dela, que ela aprendeu porque ela copiou, né, da filha. Acredito que era da filha. Escreva uma carta para uma autoridade pública em educação. Então, vocês vão escrever uma carta para um ser que merece respeito. Então, as fórmulas de cortesia e todo o tratamento dado vai ser com respeito. Então, vocês vão tratar com o senhor, a senhora, não você, e sim o senhor e a senhora. Pode ser o diretor da escola, um secretário municipal ou um ministro da educação. Atenção, se for ministro da educação, Vossa Excelência, né? Quando estiverem falando com autoridade, o ministro, e Sua Excelência quando estiverem falando dela. Não pode usar você quando vocês tratam com os pronomes de tratamento
Vossa Excelência, né, que é para ministros, cargos altos. Você é para tratamento informal, é para o amigo de vocês. Quando vocês quiserem novamente falar com o ministro, Vossa Excelência é isso, Vossa Excelência é aquilo, pode falar o senhor? Pode. Tá? Porque esse Vossa Excelência é o senhor ministro da Educação. Explica a essa autoridade do que você gosta na sua escola e diga como ela poderia ficar melhor. Então, vocês não vão fazer uma carta pedindo melhorias ou algo similar. Vocês vão fazer uma carta, primeiro, colocando os pontos positivos da escola de vocês e depois vocês acrescentariam coisas que melhorariam a escola, para que essa autoridade não se sentisse somente recebedora de pedidos, entendem? Não se esqueça de que ela deve ser iniciada com uma saudação, os vocativos, né? Então vocês vão colocar excelentíssimo senhor ministro da Educação, ou excelentíssimo prefeito, né? Agora, se for o diretor da escola, né, senhor diretor, né? Não há necessidade de pronomes de tratamento. Apesar de ser uma carta, seu texto não deverá ser assinado nem identificado com seu nome, então vou repetir, jamais em concurso a gente põe nome, mesmo que seja uma carta, não se assina, tá? Tem algumas cartas, algumas provas que eles mandam vocês assinarem, ou com João ou com Maria, e tem outros que dizem, não assinem. Se vocês assinarem, por falta de atenção ou por ser uma coisa automática, vocês vão ter a redação anulada e vocês vão ter a matrícula de vocês no concurso anulada, a inscrição, certo? Porque não se pode anular a redação. Vocês automaticamente estão fora do concurso. Precisa seguir o padrão da língua. Entre 15 e 25, eles vão dizer para vocês quantas linhas eles querem. O Colégio Militar até hoje trabalhou com 20 a 30, então nesse sentido é 20 a 30 e vai ser de acordo com o que eles pedirem. Então, como é que vocês têm que fazer? Uma carta para alguém, eu diria que era mais fácil e induzir a menos erros, vocês mandarem uma carta para o diretor da escola. Não vão tão alto, não voem tão alto, né, no concurso. Mandar uma carta para o ministro, até pode, óbvio, quem sabe bastante de pronome de tratamento, quem quer se arriscar, beleza, maravilha. Quem não é muito ainda craque nos pronomes de tratamento, cuidado. Se forem mandar uma carta para o diretor da escola de vocês, é mais fácil porque vocês estão vivendo aquela coisa, né? Vivendo aquela realidade. Sendo o ministro da Educação, vocês não podem se tornar muito próximos dele. Então tem que ser uma linguagem bem distante, bem respeitosa. E eu tenho medo de vocês, como crianças, não conseguirem esse distanciamento, essa impessoalidade. Faria uma carta para o diretor da escola, bem legal, dizendo que a minha escola é linda, maravilhosa, que eu amo de paixão, que eu adoro, mas que tal lugar poderia ser assim, a biblioteca poderia ter não sei o quê, que os professores poderiam, entende? Sugerir melhorias para algo ficar muito melhor. Já é maravilhoso, mas que para ficar excelente, tá bom? Então essa é a prova do Rio de Janeiro sobre a vida escolar, um tema bem, como eu vou dizer para vocês, bem a vida, bem a realidade de vocês, crianças, né? Então, uma prova bacana, com um gabarito sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhuma questão a ser analisada, tá bom? Muito obrigada pela ajuda, pela contribuição de vocês, muito obrigada pela companhia. Um super beijo e até a próxima.